E aí pessoal, tranquilo? Então, a gente está com a campanha aí para o professor Olavo de Carvalho chegar a 1 milhão de inscritos no YouTube. Espero que vocês estejam divulgando, compartilhando aí os vídeos do professor Olavo de Carvalho, o canal do professor Olavo de Carvalho, para que ele alcance essa marca, que para a gente vai ser muito gratificante. Para todo mundo que gosta do professor Olavo de Carvalho, que segue o professor Olavo de Carvalho, ele chegar a 1 milhão de inscritos para a gente vai ser realmente um sonho aqui dentro do YouTube. Vamos deixar um vídeo aí para vocês sobre os acontecimentos aí do Brasil nos últimos anos, para vocês refletirem. O professor Olavo de Carvalho explica muito bem isso no vídeo, nesse pequeno trecho que a gente vai deixar para vocês. Então segue a gente no Instagram, no Twitter e também no Telegram. No Telegram a gente está crescendo muito. Lá eu sempre deixo materiais para o pessoal de pesquisa, para estudo também. A gente consegue e deixa lá no Telegram, beleza? Então fica aí com a gente, se inscreva, ativa o sininho, vai lá na comunidade, dá uma olhada lá que a gente sempre deixa alguns textos e informações para vocês lá também, beleza? Valeu, forte abraço. Passaram-se 4 anos para que a pessoa começasse a dizer isso no Senado, nos tribunais. Ontem deu uma entrevista do jurista, o Modesto Carvalho, dizendo exatamente a mesma coisa. Mas como é que um jurista leva 4 anos para perceber uma coisa dessa? Então você tem uma crise da inteligência, uma crise da moralidade, uma crise da consciência, uma depressão de tudo isso. Quando eu falo em criar uma nova elite intelectual, isso obviamente não tem nada a ver com criar uma militância conservadora ou criar uma militância cristã, isso é tudo uma besteira. Tá? Nós temos que primeiro elevar o nível geral da coisa, tá entendendo? A hora das decisões políticas chegará daqui 30 ou 40 anos. E, por enquanto, toda e qualquer proposta política é vazia, porque você não tem, se o sujeito não tem o imaginário que lhe permita apreender o verdadeiro estado da sociedade, ele está lidando só com uma sociedade de papel, sempre. E este fenômeno, que eu até acho que já observei durante esse curso, de que até os anos 50 e 60, você tinha literatura, no cinema, teatro, que refletiam algo da sociedade brasileira, e hoje você não tem mais. Quer dizer, a partir dos anos 70, 80, a produção escrita foi refletindo apenas a experiência interna de um certo grupo, que era o grupo dominante, o grupo que dominava a mídia, os meios de comunicação, etc, etc, e que julga que os seus problemas são os problemas da nação. Quantas pessoas compõem esse círculo? No máximo 10 mil. Então essas 10 mil sentem que aquilo que aconteceu a elas aconteceu ao Brasil. Então, mais tarde, entre os outros grupos, os grupos racialistas e gaysistas e feministas, etc., que também acham que os seus problemas são problemas do universo, quando na verdade são interesses grupais muito pequenos que estão sendo afetados. Não é isso? Então, por exemplo, o problema, até é um problema, uma tragédia, a tragédia do transexual que quer ser tratado no feminino, não é isso? E que você é obrigado a negar os seus próprios olhos para dizer a ele o que ele quer que você diga. Quer dizer, eu estou vendo um homem, mas ele quer que eu o chame de mulher também. Então, eu furo os meus olhos para não desagradar a norma de polidez vigente. Esse é o ponto a que nós chegamos. Né? E pior, quando esses grupos dizem essas coisas, as pessoas que não concordam, a máxima de reação que eles têm é a reação moralista. Quer dizer, o sujeito que tem realmente um preconceito contra essa gente, e ele expressa o seu preconceito, a sua emoção de desagrado, mas realmente não está entendendo o que acontece. Né? Então, essa coisa, por exemplo, da mudança dos pronomes de tratamento, você tem que dizer ela quando você está vendo ele, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com sexo, mas nada, 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 nada. Isso é geração de dissonância cognitiva. Isso é engenharia social? Então, o problema da imoralidade sexual não entra nisso aí. Porque se você acha que o objetivo de tudo isto é fazer uma sociedade libertária, a sociedade da gandaia geral, onde todo mundo pode comer todo mundo, você está muito enganado. É só você observar o rumo que as coisas tomaram nos Estados Unidos, que nos precedeu nesse processo, e se você vê que, ao contrário, a sociedade se torna cada vez mais controladora e repressiva. Ao ponto de que as novas gerações, o que eles chamam de millennials, têm muito menos interesse em sexo do que seus pais e muito menos do que seus avós. É isso que acontece. Né? Então,
a liberação sexual termina a ser a total repressão sexual. Quer dizer, a vida sexual vai ser totalmente administrada pelo Estado, não há mais intimidade, não há mais contato íntimo. Primeiro, contato íntimo. O que é o contato íntimo entre homem e mulher se você usa uma camisinha? Não há contato entre as mucosas, né? É tudo que é uma película de látex. Você finge que está lá, mas não está lá. E isto são gerações já que dão. A única experiência sexual que eles têm é esta. Ou seja, é uma masturbação usando o corpo do outro, como se fosse uma boneca inflável. O que acontece? Olha, eu comecei a ter vida sexual muito antes da camisinha e eu sei o que é isso. E sei a diferença que isso faz. Agora, pessoas que nunca tiveram essa experiência, vamos dizer, do contato carnal real, a imaginação sexual delas é muito diferente. E é por isso que chegam a aceitar a hipótese, vamos dizer, de bonecas infláveis ou de bordéis inteiros de bonecas robôs. Eles não conseguem distinguir mais entre o contato carnal e a masturbação. Não conseguem, eles não sentem isso. Então, o que você está observando é uma dessexualização da sociedade. E quando as pessoas dizem, não, então estão abandonando o cristianismo, etc., etc., também porque não conhecem a história. Porque hoje em dia muito mais gente vai à igreja do que no século XII ou XIII, no auge da cristandade, ia 2% à igreja. Hoje são pelo menos 15 ou 20. É muita coisa. Aqui nos Estados Unidos muita gente vai. Parece que é 40% dos cristãos americanos, católicos, protestantes, vão à igreja. É muita coisa. Então isso está melhorando. Mas tem outras coisas que estão piorando, entre as quais a famosa vida sexual da humanidade. Você já ouviu alguém dizer isso por aí? Não, as pessoas não percebem. Então, as novas gerações, primeiro, foram todas educadas do socioconstrutivismo que as impede de compreender o sentido dos textos. Segundo, recebem toda essa carga, vamos dizer, de falsos debates, porque é falso de um lado e é falso do outro. Por exemplo, o pessoal ouve slogans e se entusiasma pelos slogans. Então, nós temos que defender a família, estão destruindo a família. Falo, não, estão destruindo algumas famílias. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Você acha que os Rockefeller estão destruindo a própria família? Você acha que os Rockefeller vai falar, vamos tentar aqui um novo modelo de família? Chama o vizinho, o cara da frente, todo mundo agora é família, você faz uma suruba geral e vira família. Você acha que tem alguma família multimilionária que faz isso, meu Deus do céu? Nenhuma faz. Então significa que ter uma família está se tornando um privilégio da classe alta. Então isso reproduz uma situação idêntica da escravidão romana, onde só a pessoa, a partir de um certo nível social, casava. Os outros procriavam a esmo. Os escravos uma vez por ano eram reunidos num lugar e tinham uma suruba geral de 3.000 pessoas e daí ninguém sabia quem era filho de quem. Nós estamos voltando a essa situação. Então tem um bando de idiota de um lado que acredita que isso é liberdade sexual e tem outro bando de idiota do outro lado que diz que isso é destruição da família. Então, isto, na verdade, é a maior valorização da família que já existiu. Exatamente como em Roma, a família não é para qualquer um, é só para quem pode. Então, a família é como a propriedade e é como o direito à legítima defesa. Em Roma havia, teoricamente, o direito à legítima defesa, mas só quem tinha a condição de ter armas e pessoal armado para trabalhar para ele tinha a legítima defesa. Os outros estavam à mercê de quem os atacasse. Então, querem criar a mesma situação de novo. Então, eu não vejo um único debate público no Brasil na qual você não veja esse baixíssimo nível de consciência de parte a parte. Ou seja, praticamente ninguém está dizendo nada que vale a pena, a não ser, às vezes, um detalhe. Por exemplo, quando o cara protesta contra a apuração secreta, bom, ele está certo, mas não impede que isso seja 1% de sabedoria com 99% de besteira. Este mesmo cidadão que disse isso, já disse muita besteira em outra época, sem perceber. Mas há coisas que você acaba sendo forçado a perceber de algum modo. Forçado principalmente por um tal do Olavo de Carvalho, continua falando e falando, até que um dia a coisa entra na cabeça. Então,
Isto tudo é o quê? Isto é falta de cultura. Né? Agora, pergunto eu, pode haver o culto sem a cultura? É o culto do quê? Né? Quer dizer, você não tem o legado civilizacional que está passando através dos ritos e que adquire, na verdade, significações mais profundas à medida que o tempo passa. Você não tem essa longa acumulação, né, de significados e valores. Então, o único jeito para você sair disso é você adquirir uma cultura real, e adquirir a cultura é através do cânon, meu Deus do céu. O cânon se baseia no seguinte: a humanidade pode errar, mas dificilmente todos erram o tempo todo. Então, aquilo que foi aprovado ao longo dos séculos e continua sendo matéria de interesse, é isso que é o cânon. Nunca houve ninguém que dissesse que a Divina Comédia é ruim. Né? E o sujeito que disse que as peças de Shakespeare eram ruins, que foi Voltaire, até hoje as pessoas riem dele por ter dito isso. Foi praticamente o único sujeito que não gostou do teatro de Shakespeare no mundo. Né? Então, esse evidentemente está fora do cânon. Né? Então, a ideia de repassar às pessoas um mostruário do cânon foi o que inspirou essa série dos Great Books. Isso. E o que não quer dizer que eu acho uma beleza esse projeto dos Great Books. Você tem vários defeitos fundamentais. Primeiro, na seleção dos livros. A seleção era muito centrada naquilo que influenciou a história americana. Então, o que não entrou na história americana não pesa. E segundo, o projeto todo era de formar um cidadão consciente, um cidadão capaz de acompanhar os debates públicos, entender e votar corretamente. Eu acho que nós precisamos, o Brasil, nós precisamos de algo mais do que isso. Nós precisamos criar verdadeiros intelectuais. É fácil você verificar que qualquer movimento político, qualquer um, ele começa com discussão entre intelectuais, discussões muito reservadas, das quais, às vezes, a geração seguinte nem ouve mais falar, não sabe de onde aquilo saiu. Nesse livro que eu estou escrevendo, que eu tenho dado as aulas do Koff baseado nos capítulos dele, você tem uma ideia, eu estou tentando passar uma ideia das fontes remotas de ideias que hoje circulam na boca de todo mundo. Então, por exemplo, hoje você vai no cinema, você assiste um filme que tem índios, os índios são sempre sábios, eles têm um contato com a lei, e os brancos são todos uns grosseiros, broncos, violentos. De onde saiu isso? Essa ideia surgiu do nada? Não, essa ideia começa a circular em 1910, entre intelectuais. Se você pega a obra do René Guénon, do Jung, mais tarde um pouco do Schuon, está tudo ali. Então, é claro também que essas ideias que entram em circulação e se apostam na mente das massas, elas só muito poucas são originariamente ideias políticas. Em geral são ideias culturais, ou filosóficas, ou às vezes escolas artísticas que criam um certo modo de viver, um certo modo de sentir. E isso vai se impregnando na memória popular. E quando chega ao seu Zé Mané, chega como se fosse uma lei da natureza, uma coisa que sempre foi assim, que as pessoas sempre sentiram assim. Então, ele não tem a ideia, né, do poder que algum filósofo ou escritor morto está exercendo sobre ele. Ele está obedecendo aquilo, ele não sabe, ele pensa que ele é autônomo. Quer dizer, essa ilusão da liberdade, eu sigo minha própria cabeça, eu penso com meus próprios miolos, isso é absolutamente ridículo. Sabe quem pensou com seus próprios miolos na humanidade? Ninguém nunca. Isto é impossível, porque, em primeiro lugar, você está pensando numa língua. Foi você que inventou a língua? Foi você que inventou o repertório de significações que ela passou para você? Foi você que criou as reações imediatas a esta ou aquela palavra? Você não criou nada disso. Então, isso é realmente um produto acumulativo. Claro, você pode alcançar um grau de liberdade muito grande na medida que você absorve esse conjunto, né, e você consegue pensá-lo como um todo. Então, aí você começou a pensar com a própria cabeça, pensar alguma coisa que ninguém pensou antes. Senão você está pensando com todas as cabeças que o antecederam. Não é isso? Então, por exemplo, se você pegar a tradição da poesia universal, se você ler os
poemas do Ezra Pound. Ezra Pound é uma revisão da poesia universal. Poesia em todas as línguas, chinês, árabe, tudo que existe. Ele pegou, reuniu e falou, vou dar uma forma de conjunto para esse negócio e criar um novo cânone. E de fato ele criou. Porque hoje você só vê essa tradição antiga através do Ezra Pound. Todo mundo vê assim. Né? Quer dizer, você está lendo poesia chinesa, sim, você está lendo pelos olhos do Ezra Pound. Então, isso quer dizer que é possível um homem se sobrepor ao seu universo cultural. Claro, mas só depois que ele engoliu. Enquanto você... É aquele negócio do Jean Piaget, quando o coelho come alface, é a alface que vira coelho, não é o coelho que vira alface. Então, enquanto você está sendo deglutido pelo sistema, ou pela história, pela tradição cultural, que você nem consegue enxergar como um todo, é porque você está dentro dela que nem Jonas na barriga da baleia. Né? E você está lá dentro, repetindo os sons que você ouve na barriga da baleia e dizendo, eu penso com meus próprios miolos. Quer dizer, aí é o suprassumo da impotência cognitiva que se celebra a si mesma como se fosse onipotência. No Brasil isso é regra geral. Eu não conheço um brasileiro que não tem opinião sobre tudo. Tudo o que ele nunca ouviu falar. Né? É a norma do Cílio Bocaneira. Nunca ouvi falar e acho que não tem o menor cabimento. Isso é regra universal no Brasil, pô. Né? Quer dizer, o único argumento válido na lógica brasileira é o argumento de ignorância. Os outros são todos... Se tu ouve os outros argumentos, ele acha que não, tem alguma coisa errada, tá com sofismas. A palavra sofisma também virou um negócio. Né? Sofisma, argumento ad hominem. Eu não sei por que eu fui ensinar essas palavras para as pessoas. Hoje eu me arrependo. Né? O livro do Schopenhauer fez um mal desgraçado. Tem cara que não sabe nem escrever, o sapato não tiver argumento ad hominem com N no fim. Né? O outro escrevia, né, assim, os Zeitgeist. Zeitgeist é singular em alemão. Você fala os Zeitgeist, bom, melhorou um pouco. Quer dizer, vocês fazem citações em línguas estrangeiras que eles não conhecem e acham que estão fazendo bonito. Então, olha, o Brasil está virando o país mais ridículo do mundo, gente. Né? E neste ponto, você vê as pessoas querendo discutir. Tem aqui solução para os problemas nacionais. O Ciro Gomes diz que tem solução para todos. Precisa pensar muito para entender que ele não sabe do que ele está falando. O sujeito acha que com uma reforma econômica ou administrativa ele vai melhorar isso aí? O sujeito acha que com uma intervenção do exército ele vai acabar com o banditismo? E tudo isso é tão imensamente ridículo. Mas é um ridículo se a gente vê de fora, mas se a gente está lá dentro é tragédia. Né? Quer dizer, na verdade, é um humor sádico. Fazer piada disso é um humor sádico. Mas tem hora quando você vê um sujeito burro sofrendo por culpa dele mesmo, chega uma hora que você começa a fazer piada sádica em cima do cara. Né? Então, a primeira coisa, só existe diálogo possível entre pessoas que têm mais ou menos o mesmo domínio dos fatos pertinentes. Não é isso? Você não pode discutir com um sujeito que não sabe do que você está falando. Então, quando que houve um debate assim no Brasil nos últimos 50 anos? Nunca. Porque ou um não entende o assunto ou os dois não entendem. Então, a maior parte, quando eu participei de coisas chamadas debates, eu não estava debatendo nada, eu estava tentando ensinar um jumento. Até no debate que o João Pedro Stedley, eu tive que citar para ele coisas do próprio livro dele que ele já tinha esquecido. E pensa que ele se deu por achado? Não, você não sente. Quer dizer, você não sentir o absurdo do que está dizendo, né, é um dos sinais mais graves de deficiência mental. Não é doença mental, é deficiência mental. Né? Então, eu digo, se esta geração não puser um basta nessa coisa, dizer, chega de falatório idiota. Né? Agora nós vamos saber do que estão falando. E antes da gente poder pensar em problemas nacionais, tem muita coisa que você tem que pensar antes. Em primeiro lugar, você tem que pensar o seu problema. Né? Então, não existe a ação sem o agente.
Então vamos ver se o seu agente está em condições. Assim como você consertar uma máquina, você precisa da ferramenta, mas a própria ferramenta está quebrada, então dançou. Mas, no caso, nós somos as ferramentas. Nós podemos agir na realidade. Mas quem somos nós e qual é a força de que nós realmente dispomos? Eu tenho a impressão que a minha própria vida nos últimos 20 anos ilustra para vocês o poder que um escritor pode ter. É um poder imenso. Você pode virar tudo de cabeça para baixo. Mas virar tudo de cabeça para baixo resolve o problema? Eu falo, claro que não. Isso foi apenas para avisar que existia o problema. Agora, como é que vai resolver? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei fabricar outras ferramentas.